sede da Interpol, Lyon, França. A analista-chefe, Chloé Dubois, olhava para o seu quadro do caos, como a sua equipe o tinha apelidado. Era um mapa digital do mundo, coberto por alfinetes virtuais, cada um representando um incidente bizarro e inexplicado nos últimos 6 meses. Um alfinete sobre o Atlântico, voo TA-774, avistamento de homem voador. Um alfinete no Golfo do México, incidente do Eisenhower, causa desconhecida, possível arma sônica ou EMP. Um alfinete no norte da Rússia, massacre da base de Murmansk, ataque por forças especiais com tecnologia avançada. Havia outros. Relatos de tremores de terra localizados em desertos sem falhas geológicas, surtos de energia inexplicados que apagavam cidades por meros segundos, e os sussurros mais silenciosos, os avistamentos de olhos vermelhos em cidades de todo o mundo. Oficialmente, nada disso estava ligado. Eram investigações separadas, conduzidas por nações que raramente compartilhavam informações sensíveis, mas Chloé tinha acesso a relatórios de bastidores, a fugas de informação e a murmúrios nos canais de inteligência. A sua função era encontrar padrões onde outros viam apenas o caos. Traga-me os relatórios de autópsia do incidente de Murmansk, disse ela ao seu assistente, sem desviar os olhos do mapa. O Pentágono e o Kremlin não estão partilhando esses dados, Chloé. Então encontre uma forma de obtê-los, rebateu ela. Estou vendo algo aqui. Uma sombra se movendo pelo mapa. Quero saber o que está projetando ela. Ela apontou para um novo alfinete que acabara de adicionar. Numa zona rural do Brasil. Um caminhão de transporte de gado havia sido encontrado virado com a carroceria de aço rasgada como papel. O motorista estava morto. O peito implodido para dentro. Mas o mais estranho era o gado. As dezenas de animais haviam desaparecido. Não havia traços nem sangue. Apenas um caminhão destruído no meio do nada. Para a polícia local, era um roubo bizarro. Para Chloé, era mais um ponto de dados. Mais um sussurro a se juntar ao coro crescente. Uma noite em Maputo, Moçambique. A Mariel sentou-se na varanda do seu pequeno apartamento, observando o movimento da Avenida Julius Nyerere. O ar estava quente e úmido, espesso com um cheiro de terra molhada da chuva recente e o fumo dos grelhadores de rua. Ele parecia perfeitamente normal, um jovem entre muitos na cidade movimentada. Ninguém olharia 2 vezes para ele. Ele levou uma garrafa de Laurentina aos lábios, o seu olhar perdido nas luzes da cidade. Para ele, o mundo era um palco, e as pessoas, meros atores num drama que ele escrevia à medida que avançava. O tédio era o seu único inimigo, um vazio devorador que só podia ser preenchido pelo caos, pelo medo, pela beleza da destruição. Ele lembrou-se do frio da neve russa na sua pele, do som satisfatório de metal a contorcer-se sob seus punhos, do olhar de puro terror nos olhos dos pilotos antes de as suas máquinas se desintegrarem. Eram vinhetas, pequenas obras de arte efêmeras. O seu telemóvel vibrou. Era uma notificação de uma aplicação de notícias internacional. Um artigo intitulado Mistério Global. Incidentes inexplicados desafiam as superpotências. Um sorriso lento e genuíno espalhou-se pelo seu rosto, invisível sobre o pano vermelho que agora usava, mesmo na privacidade da sua casa. Eles estavam a começar a ver os padrões. Estavam a começar a procurar. O jogo estava ficando interessante. FBI, Quantico, Virgínia. A agente especial A estava apresentando seus resultados a um comitê de supervisão. Seu rosto era a imagem da confiança profissional. Após uma análise exaustiva, a nossa conclusão permanece a mesma, disse ela, apontando para um diapositivo intitulado Análise de ameaças assimétricas. O ataque ao Eisenhower foi um ato coordenado de guerra por uma nação rival. O elemento aéreo, que resultou na perda dos Falcões 1 e 2, foi provavelmente executado por uma plataforma de drones hipersônicos equipada com um sistema de projeção holográfica e guerra psicológica. Projeção holográfica? Perguntou um senador no comitê, o ceticismo evidente na sua voz. Está dizendo que o piloto viu um holograma de um garoto voador? É a explicação mais parcimoniosa, senador. A navalha de Ockham. A explicação mais simples é geralmente a correta. Um holograma militar avançado é mais simples do que...
a alternativa. E a destruição do porta-aviões. A investigação da Marinha encontrou vestígios de um composto explosivo desconhecido perto do reator, sugerindo sabotagem. O timing foi perfeito demais para ser uma coincidência. Eles queriam que parecesse que o holograma destruiu, para maximizar o terror e a confusão. Era uma teoria limpa, arrumada. Fazia sentido dentro dos parâmetros de guerra moderna. Explicava os fatos sem recorrer à fantasia. Mas no fundo da sua mente, uma pequena dúvida persistia. O grito do Falcão 2 na gravação. Não era o som de um homem a ser enganado por um truque de luz. Era o som de alguém a ver o impossível tornar-se real. FSB, Moscovo, Rússia. O coronel Morozov apresentou um relatório semelhante aos seus superiores no Kremlin. A sua versão, no entanto, culpava uma operação clandestina da NATO. O agente encontrado na base de Murmansk era, sem dúvida, um soldado de operações especiais, explicou ele, a sua voz ressoando na sala de reuniões opulenta. A sua resistência ao frio e a sua força sobre-humana são o resultado de um programa de melhoramento de soldados. O que os sobreviventes descreveram como voo e feixes de laser eram, na realidade, um sistema de propulsão pessoal furtivo e armamento de energia dirigida montado no pulso ou na cabeça. E a sua invulnerabilidade a tiros de sniper, coronel? Perguntou um general idoso. Uma forma avançada de armadura corporal de fibra de aramida, possivelmente transparente ou translúcida, aplicada diretamente na pele. Uma tecnologia que sabemos que o Ocidente tem vindo a desenvolver, respondeu Morozov sem hesitar. A sua teoria também era limpa e arrumada, culpava o inimigo familiar, usando explicações baseadas em tecnologia que, embora avançada, não era impossível. Mantinha um monstro dentro de uma caixa que eles conseguiam compreender. Mas, mais tarde naquela noite, no seu escritório, Morozov reviu as fotografias do local. O aço de 60 milímetros de um tanque T-90, rasgado como se fosse papelão molhado. Não queimado, não perfurado, mas rasgado. Nenhuma arma de energia dirigida fazia aquilo. Nenhuma força de exoesqueleto era tão precisa. Ele fechou o arquivo. A lâmina de Ockham pode ser uma ferramenta útil, mas, às vezes, a explicação mais simples não é que se tem um bisturi muito afiado. Por vezes, é que você está enfrentando um leão. E tanto ele como sua contraparte no FBI estavam se recusando a admitir o rugido que ouviam ao longe. Lyon, França. Chloé Dubois finalmente conseguiu o que queria. Através de um contato obscuro na Agência Europeia de Defesa, obteve um relatório fragmentado sobre a radiação encontrada nos destroços do Eisenhower. E, através de uma fonte ainda mais obscura, dentro do governo russo, obteve um resumo semelhante do incidente de Murmansk. Ela colocou os dados lado a lado no seu ecrã. Impossível, murmurou ela. O seu assistente aproximou-se. O que foi? As assinaturas de radiação são idênticas, disse Chloé, com o seu cérebro trabalhando em alta velocidade. Não semelhantes, idênticas. A mesma decadência de isótopos, a mesma meia-vida, é como uma impressão digital nuclear, e não corresponde a nenhuma ogiva conhecida no arsenal de qualquer país. Era o primeiro fio concreto, o primeiro elo tangível entre os dois eventos. Não era uma tecnologia russa usada contra os americanos, nem uma tecnologia americana usada contra os russos. Era uma terceira parte, algo novo. Verifique todos os outros incidentes. O caminhão no Brasil, o apagão em Seul. Procure por esta assinatura. Verifique os registros de contadores de Geiger de estações meteorológicas, de universidades, de qualquer coisa que tenhamos acesso. Isso são terabytes de dados, Chloé. Levará dias. Então comece agora, disse ela, os seus olhos fixos no mapa. A sombra estava ganhando forma. Testemunho adicional. Incidente da mina de diamantes de Jwaneng, Botsuana. Relatório da polícia local, traduzido. O guarda noturno, o Sr. Tchesopo, relatou ter visto uma figura de pé na borda do enorme poço da mina. Ele descreveu o indivíduo como um jovem usando roupas casuais e uma manta de retalhos como capa. O rosto estava coberto.
O Sr. Tissopo gritou para ele se afastar da borda, temendo que ele caísse. A figura então virou-se e, segundo o Sr. Tissopo, simplesmente deu um passo no ar e desceu flutuando para o fundo do poço a centenas de metros de profundidade. O alarme foi acionado. Uma busca foi realizada, mas ninguém foi encontrado. O incidente foi registrado como possível intoxicação do funcionário ou uma alucinação. Mas na manhã seguinte, o Digger 2, uma das maiores escavadoras do mundo, foi encontrado com o seu braço hidráulico de aço maciço torcido em um nó.